Exportações de carne bovina brasileira para a China atingiram 80% do limite anual de pouco mais de 1 milhão de toneladas. O que isso significa? Segura que vem mais taxa por aí. Assunto para o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. O Ivan já está aqui no telão, vai atualizar a nossa audiência sobre mais essa taxação aqui que estamos sujeitos. Ivan Kleber, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você, aos colegas de bancada aqui, principalmente a nossa audiência. Pois é, como se não bastasse, né, toda a falta de articulação do governo brasileiro em relação às tarifas americanas, agora a gente pode ser taxado também pela China. Bom, nós já tínhamos essa informação circulando, né, de que a carne brasileira seria tarifada em 55% pela China. Acontece que na manhã desta quarta-feira, o governo chinês, através do Ministério do Comércio, notificou, não é? Aliás, a notificação aconteceu ontem, a notícia chegou hoje, então, de que o Brasil já atingiu 80% de sua cota de exportação para a China. Ou seja, o Brasil tem uma cota de 1,1 toneladas, não é, perdão, de carne para exportar para a China, e essa cota de 80%, então 80% da cota foi atingida ontem. Quando atingir 100%, então, o Ministério do Comércio da China confirmou a taxação, a tarifa de mais 55%, Geisiane. E o que mais preocupa é que, buscando informações, a gente sabe que a mídia na China é bastante controlada, mesmo assim, buscando informações do lado chinês, eu não descobri nenhuma articulação até o momento do governo brasileiro para tentar, de alguma maneira, aumentar essa cota ou convencer os chineses a não colocar essa tarifa. O lado chinês diz que está defendendo os seus interesses comerciais sem prejudicar a parceria com os parceiros. A gente sabe que não é bem assim, a China está exercendo ali a sua proteção de mercado, mas não está pensando nos parceiros, né? Além do Brasil, Austrália, Nova Zelândia, Uruguai, Paraguai, Argentina e Estados Unidos também estão sujeitos a tarifas como essa. A Austrália já atingiu a cota dela em junho, então, portanto, a carne australiana já está sendo tarifada lá na China. Então, a gente não vê essa articulação do lado brasileiro, pelo menos pelo que eu pude apurar, Geisiane, e, mais uma vez, os empresários brasileiros, o setor de exportação, enfim, está aí à mercê dos eventos. A gente precisa lembrar a nossa audiência, Geisiane, que no final de junho nós tivemos uma comitiva do governo brasileiro lá na China para tentar negociar a questão da venda do título soberano brasileiro para a China, os tais do Panda Bonds, né? Que são títulos emitidos em yuan, na moeda chinesa. Aí, tapete vermelho e a recepção e tudo mais. Essa comitiva brasileira poderia ter abordado a questão, ela foi liderada pelo Durigan, né, ministro da Fazenda, para abordar essa questão aí da carne. Não foi o que aconteceu. Do lado brasileiro, a única informação que eu consegui, sem ser oficial, é de que o Brasil estaria negociando com o Uruguai a cota do Uruguai, ou seja, de alguma maneira, passar a carne brasileira pelo Uruguai para ser comercializada lá na China, mas convenhamos que é uma articulação que mais lembra os Trapalhões. Lembra dos Trapalhões lá nos anos 90? Pois é. Por que esperar chegar a 80% para apresentar um plano que a gente nem sabe se vai funcionar? A essa altura, Geisiane, eu já duvido que seja apenas uma questão de irresponsabilidade do governo ou qualquer falta de articulação, e parece até mesmo que seja proposital aí, então, que o Brasil seja tarifado nesse momento em 55% a carne brasileira tarifada lá na China. Geisiane. Deixa eu trazer aqui a tela, Ivan Kleber, as nossas analistas e aproveitar esse gancho sobre ser intencional ou não. É importante a gente dizer, esse anúncio, como trouxe aqui o Ivan, aconteceu no final do ano passado, final de 2025. A grande questão é, atingimos os tais 80%. Isso significa que nós não podemos exceder, seremos taxados. Ok. A pergunta, a grande questão que se coloca agora é a seguinte: o mercado precisa escoar essa produção, ele precisa procurar, portanto, um novo mercado. E aí, esse novo mercado, que é esse o ponto que quero trazer aqui para a nossa audiência. Desde manhã, repito aqui, a gente está conversando com vários especialistas em economia e eles são unânimes em dizer o seguinte:
O mercado brasileiro, ou seja, nós mesmos, podemos ser, de repente, uma porta para escoar essa mercadoria. E isso significaria que, num primeiro momento, a carne ficaria mais barata para a população, para o consumidor final. A gente está há 3 meses praticamente da eleição, um pouco menos até, da eleição. Então, isso seria, sim, uma cartada na manga, uma carta na manga do governo Lula para dizer, olha só como eu tô bom, como a minha gestão é boa, surfando aí na onda da economia. Isso só não é uma coisa fechada, a gente só não consegue bater o martelo porque a gente depende do ciclo bovino, né? Ou seja, se tem uma alta, se tem uma baixa, então a gente tem essa variável aí no jogo. Mas também a gente não pode descartar totalmente que essa inércia do governo federal, do governo petista, não tenha sido de propósito para tentar tirar um ganho político disso tudo. Bom, a gente está reverberando, então, aqui com o nosso correspondente internacional, mais uma taxação agora da China em cima da carne brasileira. Doutora Kátia Magalhães, sua pergunta. Boa tarde, Ivan. Nós temos visto inúmeras iniciativas do governo Lula e até do STF de uma aproximação que não é nem gradual, uma aproximação, eu diria, abrupta da China, né? No final de semana passado, nós vimos o Brasil aderir a uma liga de inteligência artificial capitaneada por China e Rússia, onde só há países autoritários. Eu acho que isso demonstra o servilismo de Lula diante desse bloco autoritário. E existe alguma perspectiva, remota que seja, de que Lula retroceda um pouquinho, motivado por pecuaristas, por exportadores, pela pressão desses exportadores que, porventura, como acabou de cogitar a Geise, não consigam escoar essa carne que seria exportada para a China, para o mercado interno? Haveria alguma perspectiva de que pelo menos uma pressão nesse sentido conseguisse nos tirar um pouquinho do radar desse bloco de ditaduras, Ivan? Doutora Kátia, boa tarde. Olha, excelente pergunta. Sim, os pecuaristas, o agronegócio como um todo, o empresariado, eles poderiam exercer uma pressão maior para a gente não continuar nessa situação, né? Refém ideológico aí da entrega do Lula para a China, como a doutora bem descreveu. E essa pressão não pode ser apenas nos bastidores, ela precisa ser colocada na opinião pública, através de artigos, notas, enfim, as pessoas precisam saber que essa pressão está acontecendo, porque veja bem, aqui a gente tem a junção de uma questão comercial com uma questão muito cara à senhora, doutora Kátia, que é o judiciário. Essa semana mesmo a gente teve uma publicação do consulado da China no Rio de Janeiro sobre um evento da aproximação e integração jurídica entre Brasil e China, inclusive com a presença de um membro da OAB do Rio de Janeiro, né, nesse evento, ressaltando ali então a parceria jurídica China-Brasil. E ela passa justamente pela questão comercial. Então, a questão comercial, muitas vezes, doutora Kátia, é utilizada para um outro tipo de aproximação, como a judicial, a cultural, etc. Isso está acontecendo. E aí, quando o governo Lula poderia utilizar ali de alguma influência, né, junto ao governo chinês para, por exemplo, reverter essa questão da cota da carne, isso não acontece. Só que quando é para a China fazer acordo de terra rara, quando é para a China comprar minas no Brasil, etc., aí tá tudo bem, aí a carta da soberania não vale. Isso sim é um tarifaço aí de 50%. Sequer aconteceu tivemos uma investigação ou algo nesse sentido, como foi a seção 301 nos Estados Unidos, e ali o governo brasileiro teve 9 meses para negociar e não negociou. Aqui é simplesmente assim, a cota está aí, quando ao que passar da cota é 55% de tarifa. Essa é a China. Então, cabe à Associação de Agricultores, enfim, cooperativas, o setor como um todo, junto com os empresários da indústria, levar isso para a população do que está acontecendo, porque a partir do momento que essa cota entrar em vigor, eu sei que tem uma tendência de baixa no preço da carne no curto prazo, mas e depois? Os investimentos serão reduzidos e os empregos que serão perdidos. Então a gente precisa olhar no médio e longo prazo o que pode acontecer com o preço da carne, e realmente é uma situação extremamente preocupante, porque os pecuaristas já se prepararam para produzir, para exportar essa carne, enfim, nós também temos
né, a cadeia logística toda que pode ser afetada. E tem mais, para concluir, o Brasil já está com esse problema com a China. Se nenhuma negociação séria acontecer, a partir do dia 2 de setembro, não teremos mais exportação de carne brasileira para a União Europeia também. O mercado vai começando, né, a ficar menor aí. Estados Unidos e Reino Unido podem comprar carne brasileira, mas aí eles vão poder negociar dizendo o seguinte: a China e a União Europeia não estão comprando mais carne de vocês. Quem vai fazer o preço sou eu. Então, colocando ainda uma pressão maior em cima do setor. Gisiane, devolvo para você. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.